Então, temos, turma, então, a massa do meu reagente limitante, 12,5. É ele que está limitando. Essa questão foi fácil ou foi difícil? Bem tranquila, né? O problema dela é leitura, interpretação. Vamos aqui para uma próxima questão. Essa questão, praticamente, ela tem o mesmo raciocínio da outra questão aqui. Considere a seguinte reação corretamente balanceada. Se ele está falando aqui que ela está corretamente balanceada, então vocês não vão precisar balanceá-la. Determine o reagente limitante, ele quer saber que isso aqui é limitante, e o reagente em excesso dessa reação. Quando ele utilizou 5,52 gramas de sódio, eu vou colocar bem aqui 5,52 gramas de sódio, com 5,10 de óxido de alumínio. 5,10. Professora, e o que eu devo fazer agora? Turma, número de mols. Se eu quero saber o número de mols, vocês devem consultar lá a tabela periódica para saber os valores do sódio e do trióxido de alumínio. Mas eu vou colocar aqui para vocês, bem tranquilo, calcular aqui essas massas, esses números de mols. Números de mols, que é igual a massa sobre o peso molecular. Quem é a massa do sódio? 5,52 dividido. Qual o valor do sódio? 23. Quando você calcula 5,52 dividido por 23, o valor que vocês vão obter é 0,24 mols. Agora, vamos verificar o trióxido de alumínio. N é igual a massa sobre o peso molecular. A massa, 5,10. Dividido por... Qual é o peso dele? O peso da massa molecular. Vamos calcular aqui. AL2, O3. Quanto vale o alumínio? 27 vezes 2, mais o oxigênio, 16 vezes 3. 27 vezes 2, 54. 16 vezes 3, 48. 54 mais 48, nós temos 102 gramas por mol. Cinco vírgula 10 dividido por 102. Eu tenho aqui, ó, 0,05. Para otimizar aqui a questão de espaço, eu vou apagar aqui o cálculo dessa massa molecular. Não se preocupe que depois essas videoaulas eu vou socializar para vocês. O que nós temos aqui agora? Eu vou repetir aqui essa reação. Sódio. Pronto. Eu tenho 0,24 mol de sódio e 0,05. Professora, a partir daí, dá para eu saber quem é o reagente em excesso e quem é o limitante? É possível saber? Eu posso dar um outro bizu para vocês muito importante. Vocês estão observando aqui, olha, esses coeficientes? Professora, que eu não estou vendo nada. Quando não tem nada, subtende-se que é 1. Subtende-se que é 1 porque ele falou no enunciado da questão o quê? Ele disse que a equação já estava balanceada, não foi isso? Vocês pegam esses valores que vocês encontraram, ó, do sódio, 0,24 dividido por 6. E aqui do óxido de alumínio, 0,05 dividido por 1. Aqui nós temos os coeficientes. 0,24 dividido por 6 é 0,04.
0,05 dividido por 1 é 0,05. Opa! Professora, agora vai dar para eu saber quem é o reagente em excesso e limitante. Olha aqui, ó. Quem é que está em menor quantidade aqui? É o sódio ou o trióxido de alumínio? Ah, é o sódio. Então, o sódio, ele é o reagente limitante. Limitante, eu vou logo colocar a resposta aqui, 0,04. E o excesso, 0,05. Observe que agora ficou bem mais simples. Quando eu encontrei o número de mols e dividi pelo coeficiente, pronto, a partir daí eu sei quem é que está em menor quantidade, quem é que está em maior quantidade. Ah, professora, então agora eu posso desconsiderar as proporções. Nesse caso, as proporções, o que foi que eu falei com a proporção? Eu dividi pelo coeficiente da substância. Se eu tenho essa aqui, ó, 0,04, então na mesma proporção, para 1, o que teria que estar 0,04, não 0,05. Então, essa substância aqui, trióxido de alumínio, ele está em excesso. Ficou claro para vocês? Pronto. Aí ele diz assim, ó, qual é a massa de alumínio produzida? Ah, ele quer saber a massa de alumínio produzida. Olha, ele quer saber isso aqui, ó. Qual é a massa de alumínio produzida? O que é que eu vou utilizar agora para eu saber essa massa de alumínio produzida? Ele quer só alumínio, ó. Qual é a massa de alumínio produzida? Então, eu vou querer saber isso aqui, ó. Qual a massa de alumínio produzida? Não é isso? E aí, professora, como é que eu vou calcular? Muito simples. Vocês têm aí as massas moleculares. Vocês têm as massas moleculares do sódio, do trióxido de alumínio e do alumínio. Vocês calcularam lá, observaram lá na tabela que é 27 gramas. Para eu saber, eu vou fazer aqui uma regra de 3. Quais são as substâncias? Eu vou usar o quê? O que está em excesso? Eu vou usar o que está limitando? Você vai utilizar o que está limitando a tua reação. Vou apagar aqui, porque agora a gente vai colocar aqui as massas. Ó, 2 vezes 27. Esse 27 eu encontrei aonde? É a massa molecular do alumínio. Então, ele quer saber isso aqui, né? Vamos aqui para o alumínio. Tu já tens a massa do alumínio, não tem? 6,23. Observe que esse aqui não é o limitante, 0,04 mols. Ele não está limitando aqui a tua reação, então tu vai ter que trabalhar com ele. Tá na mesma proporção, ó, 6 para 2. Tu viu aqui que é 0,4 mol. Então, eu posso trabalhar, então, com qual substância? 5, com essa massa aqui, 0,52 gramas. E agora, você vai multiplicar, ó, o teu coeficiente vezes a massa do sódio. 23 vezes 6, tu tens 138 e aqui 5,52. 27 vezes 2, você tem 54. Observe que temos uma regra de 3. Vou colocar isso aqui para esse lado, tá? Ó, 138 está para 54. Assim como 5,52 está para x. Multiplico aqui, tá? Ó, 5,52 vezes 54 é igual a 138 vezes x. 5,52 vezes 54, vocês terão esse valor aqui, ó, 298 é igual a 138. O 138, como vocês estão observando, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, fica 298 dividido por 138.
eu vou ter que massa aqui? 2,16 gramas. 2,16 gramas de alumínio. Olha, ele pergunta aqui, qual é a massa do reagente em excesso que permanecerá sem reagir? Qual é a massa dele? A massa. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês irão subtrair. Não é isso? Não é simples? Qual é o excesso que eu tenho aqui? Do trióxido de alumínio? Vocês têm um excesso de 0,05 mol. Então, em excesso, em questão de mol, ele vai ter 0,01 mol. Professora, eu posso converter isso aqui para massa? Claro. Olha aqui, vou botar bem aqui, ó. 1 mol de óxido de alumínio, que nós calculamos, trióxido de alumínio, é 102 gramas, né? 0,01 mol está para X. Aí você vai multiplicar. 0,01 mol vezes 102. Vai deixar de reagir aqui, ó, 1,02 gramas. Fácil ou difícil? Bem tranquila, não é essa a questão? Vamos passar para a próxima? Pronto. Eu tenho aqui a combustão incompleta de combustíveis fósseis produz o monóxido de carbono, um gás tóxico que, quando inalado, penetra nos pulmões. Monóxido de carbono é isso aqui, ó. Reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio através do corpo, pois o complexo formado com hemoglobina é mais estável que o formado com oxigênio, admitindo a seguinte reação. Turma, verifiquemos isso aqui. Ela está balanceada, ó. 2 vezes 1, 2. 2 carbonos. Do outro lado, 2 vezes 1, 2. Então, os carbonos estão balanceados. Verifiquemos agora o oxigênio. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho 4 oxigênios, 4 átomos de oxigênios. Vejamos o outro lado. 2 vezes 1, 2. 2 átomos de oxigênio, mais, olha aqui o outro oxigênio. 1 vezes 2, 2. Observe aqui que ele está balanceado. Então, tanto de um lado quanto do outro, eu tenho 4 átomos de oxigênio e 2 átomos de carbono. Vocês estão visualizando isso? Creio eu que sim. Aí ele diz, admitindo essa reação, nós fomos nos adiantar e balanceamos logo. O que nós temos? É completa. Qual a quantidade de matéria do oxigênio? O oxigênio está do lado dos produtos ou dos reagentes. Professor, o oxigênio está bem aqui dos reagentes. E eu vou reescrever essa reação, ó. CO mais... Ops. Deixa eu apagar aqui. Ele quer saber qual a quantidade de matéria do oxigênio presente no final da reação, quando 9 mols de monóxido de carbono, 9 mols, quem é o monóxido de carbono? Monóxido de carbono é esse aqui, ó. 9 mols de monóxido de carbono reage com 6 mols de oxigênio. Ele quer saber qual a quantidade de matéria. Se ele está falando em matéria, ele está falando em quem? Em mols. Turma, como vocês podem ver, essa equação química, ela já está balanceada. Verifiquemos agora os famosos coeficientes dela.
que é que vocês têm aqui, turma? O que é que vocês têm aqui? Vocês têm aqui, ó, 2 para 1. Proporção de 2 para 1. E aqui vocês têm 2 para 1? Não. Professora, aqui eu tenho 9 mols para 6 mols. De cara, turma, essa reação aqui vocês conseguem observar quem é o reagente em excesso e quem é o limitante. Vamos pensar um pouquinho. 9 mols para 6. Elas estão aqui na mesma proporção. Ele quer saber a quantidade de oxigênio. Isso? Vocês estão percebendo isso? Turma, se eu tenho aqui 2, a proporção de 1, vocês estão vendo algo em excesso aqui? Vamos supor, eu tenho aqui 9 mols. Para ele poder reagir totalmente, eu teria que ter o quê? A metade, eu teria que ter a metade de monóxido de carbono. Eu teria que ter quanto aqui então, professora? 4,5 mols. Por quê? Por que 4,5? Porque ele está aqui na mesma proporção. 4,5 mol de oxigênio é o que é produzido. Ah, professora, você está querendo nos informar aqui que eu tenho um excesso? Sim, eu estou dizendo para vocês aqui que esse oxigênio aqui, ele está em excesso. Então, pronto, eu tenho aqui 9 mols para 4,5 mol, que é a metade. Observe aqui que ele reage com a metade, ó, 2 para 1. 9, a metade de 9 é 4,5. Mas o que ele quer saber? Qual a quantidade de matéria de oxigênio está na minha reação, turma? A quantidade é 4,5. Professora, cadê a resposta? Olha essa aqui. Muito fácil, né? E esse 6 mol? Se ele quiser saber na questão quanto de matéria de oxigênio eu tenho em excesso? 6 menos 4,5. 10 tira 5. Aqui. Tem 1 meu em excesso. Mas ele quer saber o que é que está presente no final da reação. 4,5. Essa questão, ela é fácil ou difícil? Bem tranquila, não é? Nós vamos aqui parar um pouquinho para nós darmos continuidade depois. Ok?